ao Senhor nesse momento. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque tu és bom e tua misericórdia, diz o salmista, é de geração em geração, dura para sempre, Senhor. Os céus e a terra podem passar, mas tuas palavras, tuas promessas se manterão firmes, Senhor, porque não há homem que possa demover Deus de seu propósito. Tu és aquele que diz, agindo eu, quem impedirá? O Senhor da história, o Rei dos séculos, que nos redimiu, que olhou para nós em nossa pequenez, que nos tirou de um poço de lama e perdição e firmou os nossos pés sobre a rocha. Abençoa-nos agora quando haveremos de ler e meditar na tua palavra. Fala conosco, meu Deus, dá-nos olhos que possam discernir os tempos e um coração voltado para ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías. Como tenho dito, nesse momento em que nem todos estávamos podendo nos reunir, limitada a congregação da piedade, eu saí daquela sequência que vínhamos do Apocalipse, da qual todos participavam, para que pudessem então, quando voltarmos, continuar, e entrei no livro do profeta Isaías, que temos estudado enquanto for essa a direção de Deus, capítulo por capítulo. Hoje seria o capítulo de número 10. Vamos ler Isaías, capítulo 10. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que prescrevem opressão, para desviarem os pobres do seu direito e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas que fareis vós no dia da visitação e na desolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro e onde deixareis a vossa glória? Sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos. Com tudo isso, a sua ira não cessou, mas ainda está estendida a sua mão. Ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como o cajado nas suas mãos. Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita, e contra o povo do meu furor lhe darei ordem, para que lhe roube a presa e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. Ainda que ele não cuide assim, nem seu coração assim o imagine. Antes no seu coração intenta destruir e desarraigar não poucas nações. Porque diz, não são meus príncipes todos eles, reis? Não é Calno como Carquemes, não é Amate como Arpade e Samaria como Damasco? Como a minha mão não alcançou os reinos dos ídolos, cujas imagens esculpidas eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não o faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigarei o fruto da arrogante grandeza do coração do rei da Síria e a pompa da altivez dos seus olhos. Porquanto disse, com a força da minha mão fiz, e com a minha sabedoria, porque sou prudente, e removi os limites dos povos, e roubei os seus tesouros, e como valente abati aos habitantes, e achou a minha mão as riquezas dos povos como um ninho, e como se ajuntaram os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra. E não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou murmurasse. Porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele?
Ou presumirá a serra contra o que puxa por ela, como se o cajado movesse aos que o levantam, ou a vara levantasse como não sendo pau? Por isso o Senhor dos exércitos, fará definhar os que entre eles são gordos, e debaixo da sua glória ateará um incêndio, como incêndio de fogo. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo por labareda, que abrase e consuma os seus espinheiros e as suas sarças num só dia. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil. Desde a alma até a carne será como quando desmaia o porta-bandeira. E o resto das árvores da sua floresta será tão pouco em número que um menino poderá contá-las. E acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os que tiverem escapado da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre aquele que os feriu. Antes estribar-se-ão verdadeiramente sobre o Senhor, o Santo de Israel. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um remanescente dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando em justiça. Porque determinada já a destruição, o Senhor dos exércitos a executará no meio de toda essa terra. Por isso assim diz o Senhor, Deus dos exércitos: povo meu que habitas em Sião, não temas a Assíria quando te ferir com a vara, e contra ti levantar o seu cajado à maneira dos egípcios, porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para a consumir, porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ela um flagelo, como na matança de Midian, junto à rocha de Horebe, e a sua vara estará sobre o mar, e ele a levantará como sucedeu aos egípcios. E acontecerá naquele dia que sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Já vem chegando a Aiate, já vai passando por Migron, e em Micmas deixa a sua bagagem. Já passaram desfiladeiros, já se alojaram em Geba. Já Ramá treme e Gibeá de Saul vai fugindo. Clama alto com a tua voz, ó filha de Galim, ouve, ó Laís, ó tu, pobre Anatote. Madmena já se foi, os moradores de Gebim vão fugindo em bandos. Ainda um dia parará em Nobe, acenará com a sua mão contra o monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. Mas eis que o Senhor dos exércitos cortará os ramos com violência, e os da alta estatura serão cortados, e os altivos serão abatidos, e cortará com ferro a espessura da floresta, e o Líbano cairá à mão de um poderoso. Podeis assentar. O texto do capítulo de número 10 de Isaías, ele é linear, é sequencial, a partir do versículo 5. Mas o que há entre o verso 1 e 4 é como se fora um parênteses, onde o profeta prenuncia juízo, castigo sobre aqueles que decretavam leis injustas. Ai dos que decretam leis injustas, e dos escrivães que prescrevem opressão, para desviarem os pobres do seu direito, e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Nós às vezes imaginamos que os profetas erguiam-se apenas contra a idolatria, contra a fornicação, contra a hipocrisia religiosa, mas eles também confrontavam autoridades e reis que estabeleciam leis injustas,
que estabeleciam decretos injustos. Eles não apenas condenavam o pecado pessoal, mas o pecado institucional. Não apenas erguiam-se contra aquilo que de errado se fazia, mas contra aquilo que de errado, mediante leis, se estabelecia. A igreja hoje cumpre este papel profético. E lhe cabe também confrontar autoridades com as transgressões, reprovar as leis iníquas que vêm sobre os homens. Aliás, este papel hoje, na presente dispensação, só poderia pertencer à igreja. Secularmente, o Ministério Público, órgãos policiais procuram investigar corrupção e desvios. E comissões parlamentares examinam se leis devem ir à votação ou não. E julgam-se os maiores censores e fiscais da sociedade. Mas na realidade, irmãos, é a igreja que, fora desse sistema todo, é o sal da terra e a luz do mundo. Por isso ela não pode ser silente ou calada. Ela sabe por revelação, e não só pelos limites do que possa alcançar a razão, qual é o papel do Estado. Porque em Romanos capítulo de número 13, a Bíblia diz sim que toda autoridade foi constituída por Deus, e parece que alguns pararam a leitura nessa primeira afirmação. Mas a continuidade diz para o que a autoridade foi por Deus instituída, para terror dos maus, para recompensa dos bons. A igreja é que sabe por revelação quem são os maus, quem são os bons. Ela é que sabe que a função do Estado é essa, de ser terror, de ser Estado aterrorizador para os que fazem o mal, mas ser segurança, conforto, recompensa para aqueles que praticam o bem. Nós vimos, irmãos, durante este tempo de pandemia, uma inversão, por exemplo, nesses papéis. Nós vimos trabalhadores, pelo desejo de trabalhar, serem punidos. Eu vi vendedor de milho em frente a uma grande empresa que podia funcionar, ter o seu carrinho e os seus milhos levados, porque ele não podia. O rico, aquele que poderia ter um supermercado, uma farmácia que muitas vezes funciona como supermercado, vendendo de tudo, funcionando, se dava bem. Mas o vendedor de picolé, o homem simples, perseguido, seu instrumento de trabalho retirado, o poder se tornara terror para homens que não são maus, nesse sentido de Romanos 13, mas que são cidadãos, que querem trabalhar, que querem manter as suas famílias. Ao mesmo tempo, nós vimos decisões judiciais que proibiam operações militares em lugares de tráfico. Nem mesmo drones poderiam sobrevoar para fiscalizar o que lá estaria acontecendo, de maneira que se fortaleceu o crime em certos lugares durante esse período, e aliciaram os traficantes, inúmeros jovens, enquanto essa situação em que estavam protegidos para as suas atividades aconteceu. Marginais e presos foram soltos, porque poderiam pegar a doença lá dentro do presídio. Muitos fugiram, muitos cometeram crimes durante esse período, enquanto que pessoas que criticaram essas medidas foram presas, que criticavam o órgão que estava decidindo isso, foram presas. Uma inversão de papéis. O homem bom ficou aterrorizado, o bom cidadão
ficou amedrontado para as suas atividades, fosse de culto, fosse de trabalho, fosse até de emitir livremente a sua opinião, enquanto os maus foram liberados de suas celas, protegidos em suas atividades. Quem senão a igreja, que conhece a palavra, que conhece Romanos 13, deveria mais do que qualquer outra instituição social falar nesse momento e reprovar esse descompasso? Martin Luther King disse uma vez, e ele acertou no que disse, ele disse: a igreja não é senhora e a igreja não é serva do Estado, a igreja é a consciência do Estado. A igreja é aquela que alerta moralmente contra os abusos. Martinho Lutero dizia que a Bíblia traz mensagem para todos os estamentos, como ele chamava. Ensina de que maneira, dentro da instituição familiar, os pais devem exercer a autoridade e estabelece em que situações eles estão abusando dessa autoridade. O mesmo faz em relação ao marido, concernente à sua mulher. O mesmo faz em relações de trabalho, dizendo como o Senhor deveria tratar o seu servo, e diz também de que maneira o Estado deve agir. Então ele disse acertadamente que é dever da igreja reprovar pais que negligenciam sua tarefa de educação e disciplina ou que abusam dela. É dever da igreja reprovar maridos que estão omissos na liderança da casa ou estão liderando de forma inadequada. É dever dos pregadores da igreja chamar cada estamento à sua vocação, ao cumprimento dos deveres, reprovar o senhor que oprime o seu servo e reprovar o servo que não cumpre os deveres para com o seu senhor, indo e voltando. Isso nas relações paternas, relações conjugais, relações de trabalho, e também fala de como deve o Estado ser. Então é dever da palavra profética da igreja chamar o Estado à sua vocação e reprovar os abusos. Nós é que temos por revelação, não por especulação humana, quais são os limites de todas essas autoridades, quais são os deveres. Uma igreja que se cala diante de um Estado abusivo é como a igreja que se cala diante de um pai que está abusando sexualmente de filhos ou usando de violência extrema contra eles. Uma igreja que não reprova o empregador que trata o seu servo desumanamente é uma igreja silente. É nosso dever, irmãos, protestar contra os desajustes que o pecado trouxe às relações dentro da sociedade. Interessante que alguns dizem que nós não deveríamos fazer isso com respeito ao Estado, porque toda autoridade é constituída por Deus. Mas a autoridade do pai sobre os filhos é constituída por Deus. Nós não ficamos silentes quando um pai usa dessa autoridade inadequadamente para cometer violência contra o filho. Nós não reprovamos quando o pregador se levanta contra empregadores que são opressores dos seus servos, ou servos que são relapsos com seus empregadores. De igual modo, irmãos, nós não estamos contra a autoridade quando dizemos a autoridade para que ela foi constituída. Nós estamos ajudando a autoridade a entrar nos trilhos. Nós não somos revolucionários, não pegamos em armas, não nos partidarizamos, não objetivamos formar um grupo que por influência ou estratégia assuma o poder. Mas nós temos que confrontar o poder com os seus limites. É nosso dever como igreja que prega a palavra de Deus.
Quando disseram a Jesus que Herodes vinha no seu encalço, por causa do evangelho que ele vinha pregando, Jesus entendeu ali que Herodes estava fora da sua esfera e que não estava agindo legitimamente como autoridade constituída por Deus. Tanto que Jesus usou uma expressão forte, ele disse: diz a essa raposa que eu vou adiante, curando os enfermos e expulsando os demônios. João Batista, ele não ficou calado quando viu Herodes tomar a esposa de outro familiar. Nós podemos ver, irmãos, que quando quiseram calar os apóstolos para que não pregassem o evangelho, eles disseram: importa antes obedecer a Deus que aos homens. A Bíblia, na carta a Timóteo, nos ensina a orar por algumas coisas. A orar para que tenhamos uma vida sossegada, não importunada, não vigiada, não perseguida. E para que tenhamos essa vida sossegada em toda a piedade, para que possamos estar nos cultos, nas orações, é para isso que nós oramos. Então, quando o poder procura tirar esse sossego humano e tirar a liberdade das pessoas, particularmente de culto, lhes impedir aquilo que é requisito para a vida piedosa, por exemplo, o congregar-se, é dever da igreja, que ora para que se estabeleça essa vida sossegada e piedosa, também dizer ao Estado que ela está nas funções que o Estado deveria cumprir. Nós oramos por um incrédulo para que ele se converta, mas oramos pregando a ele. Nós oramos para que uma pessoa se corrija, mas a oração não nos furta a necessidade de ir a ela e falar que ela está errada. A oração é para reforçar aquilo que estamos fazendo, para ver a oração cumprida. Então aqui nós vemos os profetas. Se em algum momento ou tempo a autoridade foi inequivocamente constituída por Deus, era nesse período. Porque a nação de Israel era a nação eleita e Deus tinha todo um controle sobre os acontecimentos da nação. Naquele tempo, tanto quanto hoje, se deveria respeitar a autoridade, mas não foi entendido como não respeito à autoridade e à confrontação dos profetas. E note que aqui o profeta confronta autoridades com o juízo de Deus através da palavra de Deus. Nosso modo de falar como igreja é teológico. E ele confronta não porque essas leis aqui estabelecem a idolatria, pura e simplesmente, mas porque elas traziam uma opressão à viúva, ao órfão, aos pobres. E o profeta diz que essas autoridades não se furtarão ao juízo. No verso 3 diz: mas que fareis vós no dia da visitação e na desolação que há de vir de longe? Referindo-se à Assíria, que viria como instrumento do juízo de Deus contra Israel e contra Judá. O profeta não apenas diz: ai de vocês porque estão fazendo isso, mas ele anuncia que serão essas autoridades julgadas. Meus irmãos, faz parte do consolo do crente saber que essas autoridades ímpias, inimigas do evangelho, serão a seu tempo julgadas por Deus. Nós não trazemos a ira no coração porque nós damos lugar à ira de Deus. É bom que se entenda isso. Algumas pessoas pensam que nossa ideia de não resistência é uma desistência da justiça, como se nós quiséssemos figurar como pessoas pacíficas e não estivéssemos nem um pouco preocupadas em que os maus e perversos recebessem sua retribuição. Nós não resistimos ao homem mau, mas lhe expressamos amor, porque somos da dispensação da graça, mensageiros do Deus que, insultado pelo pecado humano, ainda assim enviou o seu Filho. E nossa conduta se coaduna com a nossa mensagem. Por isso, batendo a nossa face direita, oferecemos à esquerda. Mas isso não quer dizer
que nós não desejamos o juízo de Deus. Como o fato de Deus agora, na dispensação da graça, estar oferecendo boas novas pelo Evangelho, não significa que em seu tempo Deus não vá executar juízo. Nós não resistimos ao homem mau porque damos lugar à ira de Deus, que ele julgue, mas nós esperamos por essa ira. Nós nos confortamos em saber que Deus não deixará o mal triunfar, que os ímpios que negam os valores eternos e perseguem a igreja, caso não se convertam, serão adequadamente julgados pelo justo juiz. Nós só não tomamos esse juízo em nossas mãos, tomamos o amor de Deus em nossas mãos para mostrar aos homens, mas temos a expectativa de que Deus, a seu tempo, exercerá juízo contra homens maus, contra autoridades perversas, contra pessoas que usam toda a sua influência, de todo o seu poder para perseguir a igreja, para estabelecer leis iníquas. E hoje é muito pior do que isso daqui, porque é como Sodoma e Gomorra. Não são só leis que oprimem, não são só leis que prejudicam pessoas vulneráveis, são leis deliberadamente feitas para desconstruir os valores morais, são leis para promover a sodomia, para promover até as drogas, como a legislação que propõe para a liberação da maconha. É, na verdade, hoje uma coisa muito mais até perversa, mas assim como o profeta disse: que fareis vós no dia da visitação? Nós também podemos dizer a essas autoridades: o que vocês vão fazer quando o juízo de Deus chegar? Se a igreja for arrebatada hoje, como vocês vão encarar a grande tribulação? Porque o justo juiz há de julgar. E a palavra do profeta é forte: a quem recorrereis para obter socorro? Recorrerão a Deus, a quem abandonaram? E onde deixareis a vossa glória? Toda essa pompa, toda essa imponência, toda essa arrogância vai por terra, sem que cada um se abata entre os presos e caia entre mortos. Com tudo isto, a sua ira não cessou, mas ainda está estendida a sua mão. Essa palavra nós falamos no culto passado, porque essa frase aparece diversas vezes na anunciação do juízo por Isaías no capítulo 9. Note, Deus, na medida em que anuncia o juízo, oferece a misericórdia. Com tudo isto, a sua ira não cessou. Deus vai manifestar a sua ira, e vem mais por aí. Mas o fato de ele manifestar a sua ira contra Israel não queria dizer que ele estava abandonando Israel. Ainda está estendida a sua mão. Nós veremos aqui, irmãos, que toda vez que Deus anuncia a Israel o terrível juízo que ia se consumar naquele tempo, Deus o faz com uma promessa profética futura de um remanescente de Israel que se converterá, e por meio desse remanescente Deus estabelecerá sobre a terra o reino milenar ao final da grande tribulação. O profeta nunca fala só do juízo, ele também alimenta a esperança de um resto da nação, de um remanescente da nação que se voltará para Deus, e através deste remanescente as promessas de Deus para com Israel cumprir-se-ão. Por isso Deus diz que a ira dele não cessou, ainda vinha mais. Aquele povo ia receber a pancada do julgamento de Deus. Mas Deus diz: eu estou dizendo que a ira não cessou, mas a minha mão ainda está estendida. Deus continuava fiel. Deus continuava oferecendo ao povo a oportunidade do arrependimento, da contrição, da conversão. A partir do versículo 5, nós vemos acerca da soberania de Deus. Geralmente, os calvinistas, quando falam da soberania de Deus,
imaginam essa soberania, como alguns dizem, exaustiva. Ou seja, cada ato, cada movimento, até se eu pegar neste local aqui ou naquele, foi predestinado minuciosamente por Deus. Essa visão é uma visão que nós não concordamos, porque é determinista, porque remove do homem o dom que Deus lhe deu ao criá-lo, a liberdade. É verdade que a liberdade após a queda, mantendo-se para outras coisas, para a salvação, ela foi abalada. E o homem, sem que a graça supra o que falta à liberdade para responder a Deus, quando convoca o arrependimento, não pode ser salvo. É Deus que, pela graça preveniente, através da mensagem, traz ao homem a restauração de sua liberdade para responder a Deus arruinada, a fim de que ele tenha possibilidades de se arrepender e crer. Mas Deus oferece essa graça preveniente a todos, ela acompanha a mensagem do Evangelho e vem para todos. Uns, entretanto, podem ter isso que lhes supre a liberdade para crer e, entretanto, resistirem a Deus, enquanto que outros têm esse suprimento de graça e então voltam-se para Deus e creem. Portanto, quando nós dizemos que a soberania de Deus não é exaustiva para cada detalhe da vida do homem, é porque nós entendemos que o homem foi criado diferentemente dos animais. Se eu dissesse que o homem não era possuidor dessa liberdade, eu não estaria reduzindo meramente o homem, eu estaria reduzindo Deus. Porque o que dá destaque ao homem na criação é que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Se esse homem foi criado para uma vida determinista, sem liberdade, então Deus não teria liberdade? Já que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, quando a Bíblia diz isso é para destacar o homem dos animais, é para colocar o homem como um ser responsável pelos seus atos, em vez de conduzido pelos instintos, como os animais. Uma vez eu falei com uma pessoa que tinha uma posição determinista, que Deus exaustivamente determinava cada detalhe dos atos humanos. E essa pessoa me disse: olha, se você defender a liberdade humana, você nega a soberania de Deus. E eu perguntei para ele: agora me diga, Deus é soberano, pode tudo? Ele disse: pode tudo. Há alguma coisa que Deus não possa fazer? Não, Deus pode tudo. Então ele pode ter criado um homem livre? Aí ele se embananou. Porque, meus irmãos, quando nós dizemos que o homem é livre porque a soberania de Deus o quis. É livre porque Deus disse: eu quero criar o homem assim, não como um bicho, eu quero criar como um homem, a minha imagem e semelhança. Dizer que Deus não pode fazer isso é limitar a onipotência de Deus e a sua soberania. Entretanto, apesar de eu não poder afirmar que cada detalhe minucioso dos nossos atos está dentro de uma pré-determinação de Deus, eu posso dizer que Deus tem o controle da história, das nações. Deus reina sobre os acontecimentos, porque Deus sabe o coração dos homens, e quando Ele quer usar um perverso para executar juízo contra outro, Ele apenas dá a oportunidade a que aquela perversidade que está lá se manifeste. Ele abre caminho para aquela pessoa poder chegar a posições em que ela possa ao outro perseguir, para executar algum juízo de Deus. Deus, portanto, meus amados irmãos, conhece como nós somos, conhece o que nós poderíamos fazer, conhece o que está dentro de nós, e Ele, de acordo com a sua vontade, que é sempre boa e perfeita, é sempre para dar a maior oportunidade de salvação a todos os homens, e para manter a ordem moral, Ele pode conduzir os acontecimentos, sem que Ele esteja subtraindo de ninguém a sua responsabilidade. E a Assíria aqui é um instrumento da soberania de Deus. O rei da Assíria, ele poderia não ter tido suas primeiras vitórias contra outros povos, vitórias pelas quais ele se elevou.
mas Deus favoreceu a Síria para se elevar. Deus pode fazer até durante uma guerra vir uma tempestade que favoreça um dos lados. Deus pode trazer a um grupo fadiga ou surpresa que possibilite ao outro ter vantagem. Aí é que está a maestria de Deus, sem que a liberdade humana e sua responsabilidade sejam subtraídas. Deus sabe governar a história e os acontecimentos. O rei da Síria se tornou grande, mas note como remanesce a liberdade humana. Deus vai dizer que o rei da Síria se tornou grande, depois Deus vai reprovar, porque o rei da Síria não reconhece que foi ele, Deus, que o tornou grande. Então foi Deus que deu as condições para esse reino ficar poderoso, para esse rei ficar poderoso, mas dentro do coração do rei ainda havia a liberdade de reconhecer que foi Deus, ou na sua arrogância ele dizer fui eu, e no caso ele diz fui eu, e no caso Deus reprovou por causa disso. Diz aí no versículo 5, ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como cajado nas suas mãos. A Síria, irmãos, era um reino violentíssimo e cruel. E vinha, como diz aqui, violando o limite dos povos, as fronteiras, porque vinha vencendo e dominando outros reis, outros territórios. A Síria viria primeiramente contra Israel, o reino do norte. A nação de Israel tinha sido dividida, como vimos, em duas partes. O reino do norte, com as 10 tribos, e o reino do sul, chamado de Judá, com a tribo de Judá e Benjamim. A Síria viria contra o reino do norte, e depois viria contra o reino do sul. Deus deixaria que eles prevalecessem. Deus iria favorecer a vitória deles, para executar juízo sobre o seu povo. Deus pode, irmãos, para repreender um crente desobediente, usar um ateu, usar um incrédulo. Deus pode nos infligir tribulações que nós imaginamos ser apenas uma prova para a nossa fé, mas poderá estar sendo uma repreensão de Deus por nossos maus atos. E pode estar vindo de fora, pode estar vindo do mundo, dos incrédulos contra nós. É verdade que os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas nós temos que ter discernimento para saber quando a perseguição está vindo por causa da nossa piedade, e aí é uma provação que vai tornar a nossa fé mais pura do que o ouro depurado, ou se aquilo que nos está vindo é por causa do nosso mau comportamento, é por causa que Deus quer nos confrontar, porque a Bíblia diz: Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Então tem muita gente soberba, autoconfiante, que não vai para frente espiritualmente e diz: é o diabo que está se me opondo. Mas a Bíblia diz que pode ser Deus. Deus resiste ao soberbo. A Síria era um instrumento de Deus. Deus diz que ela era vara da sua ira. Deus estava açoitando Israel, açoitaria Judá também, por causa do pecado. E estava usando a Síria para executar juízo contra a nação eleita. A Síria, Deus diz, é vara da minha ira, é um cajado. Ela era um instrumento para a correção de Israel. Mas mesmo assim Deus diz: ai da Síria. Deus pode usar alguém, e na medida em que usa esse alguém, está irado contra ele, porque não é o bom uso. A Bíblia diz que se nós nos afastarmos das coisas impuras, Paulo diz a Timóteo, se nós nos santificarmos, nós seremos vaso útil a Deus, preparado para toda boa obra. O crente santificado, ele é usado para coisas boas, que honrem, mas há vasos para honra e vasos para desonra. Deus às vezes usa alguém na sua maldade, para algum propósito que Deus tem, mas este propósito não nega
a responsabilidade do agente pelo mal que tem. Deus está apenas dando lugar ao mal dele, que vem dele, não vem de Deus, para a consumação de algum propósito. Mas Deus, consumado esse propósito, pode se voltar contra esse agente, para agora punir o mal que está em seu coração. É o que nós vemos aqui. Deus estava deixando este reino perverso da Assíria vir contra Israel para executar juízo. Mas era um reino perverso mesmo. Viria com crueldade, inclusive contra Israel, sem temer o Deus de Israel, que estava fazendo da Assíria o vaso da sua ira, cajado, para castigar. E Deus, depois, iria chamar a Assíria à prestação de contas. Depois Deus iria executar juízo contra a Síria. Mas naquele momento a Síria seria esse instrumento. Diz no versículo 6, enviá-la-ei contra uma nação hipócrita. Portanto, a Israel, contra o povo do meu furor lhe darei ordem, para que lhe roube a presa, e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. Grande seria o juízo contra Israel. Ainda que ele não cuide assim, nem seu coração assim o imagine, antes no seu coração intenta destruir, desarraigar não poucas nações. Note, Deus está dizendo, eu vou usar vocês como vara da minha ira, eu vou usar vocês para castigar uma nação hipócrita, ainda que vocês não saibam que é por isso que vocês estão prevalecendo. Que é para esse propósito que eu tenho que vocês estão servindo. No coração de vocês, o propósito de vocês não é o meu. O de vocês é destruir, é arrasar nações. Então Deus estava trazendo a Síria contra Israel, mas o motivo pelo qual Deus fazia isso e o motivo pelo qual a Síria vinha eram distintos. O motivo de Deus era moral, punir a nação hipócrita, usando a Assíria como sua vara. Mas a Assíria não tinha temor de Deus, não vinha para servir a Deus, estava sendo usada por Deus, mas sem imaginar, sem saber, sua intenção era outra, sua intenção era de destruir. No verso 8 Deus diz, porque diz, não são meus príncipes todos eles reis? Deus está dizendo que ele controla todos os reis, todos os povos, não é Calno como Quemes, não é Amate como Arpade, Samaria como Damasco. Deus tem o controle de todos os povos, de todas as nações. Meus irmãos, por isso é que nós temos segurança, porque este Deus soberano é que nos avisou como Ele vai fazer as coisas. Nos avisou que sua igreja seria arrebatada, que levantar-se-ia a besta e o falso profeta, fariam muito mal aos que se converteriam na grande tribulação, mas no final seriam destruídos. Deus falou que as nações ímpias seriam na grande tribulação ajuntadas por demônios para a batalha do Armagedon, mas Deus executaria juízo, que Jesus viria, implantaria o seu reino milenar. Quem falou isso não é um Deus que tem um plano a ser testado, mas o que ele disse vai se cumprir. Ele é o dono da história, é o alfa e o ômega, é o primeiro e o último, é o princípio e o fim. Se você olha para o mundo agora e fica desanimado, leis favorecendo a destruição da família, igrejas na Europa vazias, os islâmicos se tornando a maior religião mundial, eu quero dizer que se nós olharmos para isso sem a leitura da Bíblia, sem os óculos da Bíblia, seria desesperador. Mas a Bíblia diz que isso haveria de acontecer. A Bíblia diz que Israel seria atacada por todos os lados. A Bíblia diz que os últimos dias antes da vinda do Senhor seriam como os de Sodoma e Gomorra. Portanto, em vez de todas estas coisas nos trazerem desânimo, elas nos trazem ânimo, nos fazem olhar para cima e dizer: Maranata, vem Senhor Jesus.
aquilo que o mundo usa para dizer a nós: vocês estão perdendo, a igreja está perdendo a influência, a força, o mundo agora está nas mãos desses outros grupos, eles usam achando que isso vai nos desanimar, mas nós conhecemos o que disse o Senhor da história, e nós percebemos que tudo está sob o seu controle, nas suas mãos, na sua previsão. Durante a grande tribulação, irmãos, a tentação de desesperar será maior ainda, porque a Bíblia diz que a besta fará guerra contra os santos e prevalecerá. Arnold Froese dizia que esse era o versículo mais desanimador da Bíblia: fará guerra e vai vencer, vai matar, vai perseguir. Mas se eles conhecerem a Bíblia, não vão desanimar, porque saberão como termina a história. Jesus volta ao final da tribulação, e aqueles que foram martirizados, degolados, porque não aceitaram o sinal da besta, ressuscitarão para se juntarem à igreja e reinarem com Cristo por 1000 anos. Nenhuma dessas coisas sombrias, tenebrosas, que se nos opõem, nos deve desanimar, mas todas elas devem mostrar a cada um de nós que a palavra de Deus é infalível, que Deus está no controle da situação, porque tudo acontece como Ele tem nos dito. No versículo 10 diz: como a minha mão alcançou os reinos dos ídolos, cujas imagens esculpidas eram melhores do que as de Jerusalém, do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria aos seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém aos seus ídolos? Samaria era a capital do reino do norte, das 10 tribos de Israel, e Jerusalém, a capital do reino do sul, composto por Judá e Benjamim. E Deus está dizendo: olha, o juízo vem primeiro sobre o do norte, mas vocês acham que, continuando na idolatria aí no reino do sul, não vai vir também sobre vocês o juízo? Olha agora o versículo 12: por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigarei o fruto da arrogante grandeza do coração do rei da Síria e a pompa da altivez dos seus olhos, porquanto disse: com a força da minha mão o fiz, e com a minha sabedoria, porque sou prudente, e removi os limites dos povos, e roubarei os seus tesouros, e como valente abati aos habitantes. E achou a minha mão as riquezas dos povos como um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou murmurasse. A Síria, Deus disse: vocês vão executar juízo contra o meu povo. Primeiro o reino do norte, depois chega lá em Jerusalém. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, assírios: com a força da minha mão eu fiz isso, com a minha sabedoria, porque eu sou prudente. Eles disseram na Síria. Deus disse: vocês atribuem a si a vitória, porquanto disse: com a força da minha mão eu fiz, com a minha sabedoria, porque sou prudente, removi os limites dos povos, roubarei os seus tesouros, como valente abati aos habitantes. Deus diz: vocês falam isso, vocês acham que foi a capacidade de vocês, a sabedoria de vocês, a prudência de vocês, a força de vocês, que não foi o meu propósito? Pois então vocês vão sucumbir. Por isso, versículo 12: acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigarei o fruto da arrogante grandeza do coração do rei da Síria e a pompa da altivez dos meus olhos. Deus então, irmãos, depois do serviço da Síria em executar juízo contra Israel e Jerusalém, viria Deus contra a Assíria para julgá-la, para castigá-la, porque ela não atribuiu a Deus suas conquistas, sua vitória, mas a sua sabedoria, sua prudência,
sua força. Mas o juízo viria. No versículo de número 15, Deus diz: porventura, gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou seja, Deus está reprovando a Assíria porque não passava de um instrumento. Tudo que conseguiria ela seria porque Deus o permitira. E Deus está dizendo: olha, o instrumento pode se gloriar contra aquele que o está usando. O machado pode se gloriar contra aquele que corta, como se o machado tivesse autonomia. Ou presumirá a serra contra o que puxa por ela, como se o cajado movesse aos que o levantam. Ou a vara levantar-se como não sendo pau. Nós temos uma passagem parecida com essa no Novo Testamento. A igreja de Corinto foi uma igreja que, por ter vários dons espirituais, começou a ficar arrogante. E Deus reprovou a igreja de Corinto. Veja o que diz aí no capítulo de número 5. Deixa eu ver se é esse. Não, capítulo de número 4. 1 aos Coríntios, capítulo 4. Versículos de número 7 e 8. Porque quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te glorias, como se não o houveras recebido? Já estais fartos, já estais ricos, sem nós reinais? E quisera reinasseis para que também vós viesseis, para que nós viéssemos a reinar convosco. O apóstolo Paulo confronta a arrogância da igreja de Corinto, que por ter muitos dons, considerava-se uma super igreja. Mas o apóstolo diz: quem te faz diferente? Que tens tu que não tenha recebido? Se o recebeste, por que te glorias? Como se não o houveras recebido. Vocês estão fartos, são ricos, já se sentem no milênio, já começaram a reinar. Seria bom que fosse verdade, aí nós estaríamos também reinando com vocês. Paulo ironiza da arrogância daquela igreja. Meus irmãos, Deus abomina a soberba. A altivez de espírito precede a queda. O orgulho precede a ruína. Deus resiste ao soberbo. Aqueles que se exaltam serão humilhados, aqueles que se humilham serão exaltados. Deus habita na eternidade no alto e sublime trono e também com o contrito e humilde de espírito. Quando o homem começa a confiar nos seus talentos e sagacidade, a ira de Deus não tarda sobre ele. O fracasso espiritual não tarda. E aqui nós vemos Deus dizendo lá para o rei da Síria, para os assírios: porventura o machado vai se gloriar contra aquele que corta, a serra contra aquele que a está usando? O pau vai se gloriar? Deveria aquela nação ter reconhecido que foi pela soberania de Deus que ela vencera os povos, mas eles atribuíam arrogantemente suas vitórias a si próprio, a sua sabedoria, sua prudência, sua força. E Deus anuncia o juízo contra a Síria. Diz aqui o texto, voltando a Isaías, capítulo de número 10, a partir do verso 16: por isso o Senhor dos exércitos, fará definhar os que entre eles são gordos, e debaixo da sua glória ateará um incêndio, como incêndio de fogo. Porque a luz de Israel é uma referência a Cristo, que virá para juízo, virá a ser como fogo, e o seu santo por labareda, que abrase e consuma os seus espieiros e as suas sarças num só dia. Também consumirá, observe, no dia do juízo até a natureza vai cambalear.
também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil. Desde a alma até a carne será como quando desmaia o porta-bandeira. E o resto das árvores, preste atenção nisso, da sua floresta, será tão pouco em número que o menino poderá contá-las. Quando o juízo viria, florestas seriam destruídas, árvores seriam destruídas. Nós vemos hoje, irmãos, toda hora na televisão, esses movimentos ecológicos aí, cheios de panteísmo, confundindo a natureza com Deus. Lá na faculdade em que eu ensino, tem uma linha de pesquisa lá que tem financiamento, que vem até de fora, que tem apoio até da ONU, para defender os direitos da mãe terra, da mãe natureza, os direitos da natureza. É toda uma concepção panteísta. Não pensem que é apenas uma figura poética, eles acreditam mesmo nisso. Numa mãe terra, eles querem defender que rios devem ter direito, montanha, animal. E em nome disso começam a defender a proteção da natureza. Nós não cremos que nós devemos ser destruidores da natureza. Deus a criou, nula deu, nos colocou no princípio como tutor da natureza, tanto para aproveitar os seus recursos, como para mantê-la continuando a produzir recursos. Mas eu vou dizer o que mais destrói a natureza. O que mais destrói a natureza é o pecado. E esses grupos ecológicos são os mesmos grupos que defendem a sodomia, que defendem a legalização das drogas, que querem preservação de floresta, mas defendem o aborto. Eu quero dizer uma coisa, eles, à luz do juízo de Deus que já veio e que virá, são os maiores responsáveis pela destruição da natureza. Quando Adão pecou, Deus disse: maldita é a terra, por causa de ti. Vai produzir espinhos. O clima não é adequadamente temperado. Nós temos excessos e faltas. No lugar é deserto, no outro são enchentes. Porque nós temos uma natureza descontrolada, porque a terra foi maldita por causa do homem. E Deus aqui está anunciando o juízo contra o pecado do povo e está dizendo que florestas vão ser dizimadas pelo fogo do juízo de Deus. Então estas pessoas que querem defender a natureza e o pecado, não defendem a natureza. Porque o pecado trará juízo também sobre a natureza, trouxe no Éden, trará na grande tribulação, traz agora, e trará quando a terra for renovada pelo fogo, para dar origem a novos céus e nova terra. Esses aí são os maiores destruidores da natureza, por fomentarem e patrocinarem toda sorte de pecados. Mas, como eu disse, Deus, na medida em que anuncia o juízo, o faz trazendo esperança, anunciando uma promessa de restauração. E aí no verso 19, Deus diz: e o resto das árvores da floresta será tão pouco em número que o menino poderá contá-las, e acontecerá naquele dia, versículo 20, que os restantes de Israel e os que tiverem escapado da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre aquele que os feriu, antes estribar-se-ão verdadeiramente sobre o Senhor, o Santo de Israel. O texto mostra, meus irmãos, que um remanescente vai voltar-se para Deus no final da história de Israel. Após a igreja ser arrebatada na grande tribulação, a primeira e a segunda besta, o anticristo,
promoverão perseguições contra Israel. Na batalha do Armagedon, esta nação estará sitiada. E haverá no final, depois de muitas mortes, um remanescente e um resto. Mas o Senhor Jesus Cristo voltará para livrar Israel dos seus adversários. Eles verão aquele a quem traspassaram, verão as marcas. E este remanescente se converterá a Jesus Cristo. E através desse remanescente, Deus vai não só restaurar a nação de Israel, mas por meio de Israel, trazer um governo de paz sobre todo o mundo. Diz aqui o texto: e acontecerá naquele dia que os restantes de Israel, os que tiverem escapado da casa de Jacó, nunca mais se estribarão sobre aquele que os feriu. Antes estribar-se-ão verdadeiramente sobre o Senhor, o Santo de Israel. Não confiarão mais em povos aliados. Não confiarão mais em alianças com um povo aqui contra aquele povo acolá, conforme a gente viu em outras partes do profeta Isaías. Mas naquele dia eles confiarão no Senhor. Confiarão no Senhor. Duas coisas, irmãos, aqui ficam claras. A arrogância, Deus abomina. O orgulho, Deus abomina. A autossuficiência e confiança, Deus abomina. Mas Deus chama o seu povo a confiar nele, a se humilhar, a reconhecer a pequenez e confiar no Senhor. Esse remanescente vai confiar em Deus, vai se firmar em Deus, sobre o Senhor, o Santo de Israel. No verso 21 diz: os restantes se converterão ao Deus forte. A fé pela qual eles vão se apoiar no Senhor é uma fé pela qual eles vão dar as costas ao modo de vida para trás. Converter é dar um giro. Conversão implica em arrependimento. O texto está dizendo que ao naquele dia colocarem a sua confiança no Senhor, eles estarão convertendo-se, deixando para trás aquilo que antes tinham praticado contra a vontade de Deus. Os restantes se converterão ao Deus forte. E está aqui uma prova da divindade de Jesus. Lá em Isaías 9,6 diz assim: ninguém, nem testemunha de Jeová que não crê na divindade de Jesus, nega que esse texto refere-se a Jesus. Isaías 9,6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Jesus aqui é chamado de Deus forte. Na Bíblia dos testemunhos de Jeová que não acreditam na divindade de Jesus, está assim: Deus poderoso. Mas sabe como é que eles escapam? Eles dizem assim: não, Jesus é um Deus poderoso, ele só não é o Deus todo-poderoso. Mas aqui no versículo 21 de Isaías 10, eles não têm como fugir, terão que admitir que está se referindo ao Deus que fala na profecia, ao Deus todo-poderoso, ao único e verdadeiro Deus. E a mesma expressão referida profeticamente a Cristo, no capítulo 9, verso 6, aparece aqui referida a Deus no sentido pleno. No versículo 21, os restantes se converterão, note, ao Deus forte. Então Jesus é o Deus forte. Sim, os restantes de Jacó. E aqui vai se destacar que somente um remanescente de Israel vai usufruir desse momento, porque ainda que o teu povo, a Israel, seja como a areia do mar, só um remanescente dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando em injustiça. No versículo 24 diz: por isso assim diz o Senhor Deus dos exércitos, povo meu que habitas em Sião, não temas a Assíria, quando te ferir com a vara, e contra ti levantar o seu cajado à maneira dos egípcios. Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para a consumir. Deus está dizendo: eu estou irado contra vocês, mas não temam que a Síria vá acabar com vocês, porque eu tenho promessas para vocês. Daqui a bem pouco, daqui a certo tempo, a minha ira vai cessar. Esse remanescente vai ser salvo. Deus está anunciando julgamento sobre Israel, mas dizendo: eles, os inimigos, não vão acabar com vocês. A minha ira tem tempo para terminar, eu vou restaurar a nação.
Meus irmãos, a Assíria fez todos esses males contra Israel. Cadê a Síria hoje? Onde está esse grande império da Síria? Depois a nação de Israel foi cativa na Babilônia, onde Nabucodonosor se considerava rei de reis. O grande império, a nação padeceu na Babilônia. Mas onde está o império babilônico? Acabou. Mas a nação de Israel continuou. Foram dominados pelos persas, o grande império persa, que até foi mais condescendente com Israel. Esse império passou, Israel continuou. Vieram os gregos, o império macedônio, de Alexandre o Grande e de seus generais que o sucederam. A nação de Israel foi oprimida. Foi tão oprimida que houve, nesse tempo de domínio, uma figura, Antíoco Epifânio, que é considerada a figura mais ilustrativa do anticristo, prefigurativa, no Velho Testamento. Mas o Império Grego, Macedônio, caiu. Veio Roma, dominou a nação, espalhou a nação por toda a terra. No ano 70, quando o general Tito sitiou Jerusalém, não deixaram pedra sobre pedra do templo. O povo foi espalhado, mas o Império Romano, centrado com grandes instituições, com direito romano, com estradas que interligavam, com grandes muralhas, foi abaixo. E este povo espalhado e sem território continuou cônscio de sua identidade. Foram perseguidos pela Inquisição, pelos cruzados, por Hitler durante o nazismo, mas voltaram ao seu território por decisão da ONU. Hoje são uma nação. Povos estão atacando Israel nesse período, mas a nação se sustenta, porque Deus disse: vão vir, mas não vão vencer. A minha ira tem tempo determinado. Eu tenho promessas que têm que se cumprir. Um resto voltará, um remanescente voltará. Quando lemos isso, irmãos, dá vontade de dar o suspiro de Paulo na carta aos Romanos. Ó profundidade das riquezas, e da sabedoria, e do conhecimento de Deus. Quem primeiro deu a ele, depois recebeu, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória, eternamente, amém. Esse é o nosso Deus, que anuncia antes que aconteça, que é soberano sobre as nações, que executa justiça e juízo, e que é fiel às suas promessas e ao seu povo. A Bíblia diz que antes que venha o arrebatamento, haverá uma apostasia, que já tem vindo sobre grande parte da igreja. Eu fico pensando na fragilidade de tantas igrejas, cujos cultos são só entretenimento, música, danças, num ambiente mundano, descontraído, sem a seriedade do Evangelho. Eu fico pensando como essas igrejas se sustentarão quando começarem a perseguir muito mais fortemente do que já estão perseguindo aquelas igrejas que continuarem pregando contra a sodomia, que continuarem mantendo o conceito bíblico de família. Como essas igrejas aguentarão o tranco? Mas, meus irmãos, a Bíblia também fala de um remanescente fiel, de uma igreja de Filadélfia, que vai guardar a palavra da perseverança e não vai negar o nome de Jesus. E há essa promessa para o remanescente: aquele que há de vir virá, e Jesus aparecerá nas nuvens para arrebatar o seu povo. Sejamos nesses dias de trevas um remanescente fiel da igreja,
um povo que guarda a palavra, que não cede, que não balança, que não se desvia nem para a esquerda e nem para a direita. Sejamos como aquele bonequinho da minha infância, o João Teimoso. Você colocava ele deitado, ele subia de novo. Que o mundo não nos mantenha agachados, que sejamos firmes para vencer com o Senhor. Não há nada que possam nos tirar nessa vida, que na verdade signifique alguma coisa, mas aquilo que Jesus pode dar é tudo que vai valer no dia do seu triunfo. Vamos ficar de pé. Soberano Deus e nosso Pai, fala ao coração de cada um que está aqui, Senhor. Chama, meu Senhor, ao arrependimento, à consagração, à confissão. Chama, Senhor, à obediência, à fidelidade, ao fervor, à busca do Senhor em oração, à busca, meu Deus, do poder do Teu Espírito nestes dias. Prepara uma igreja capaz de ser testemunha viva nestes dias, ó Pai. Nós te suplicamos isso em nome de Jesus. Amém. Eu pergunto